Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 48 do livro Os Mensageiros, Pavor da Morte. Lembrando que no capítulo anterior nós havíamos assistido uma palestra para os encarnados e os desencarnados que se encontravam. Eram em média de 35 encarnados numa sala, junto com a Dona Isabel e outras pessoas, e mais de 200 desencarnados assistindo ali a palestra também. Então terminou a palestra e agora vem o capítulo 48. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Por que eles tinham que ser direcionados pelos trabalhadores espirituais que ficavam nas esquinas das ruas, eram levados até ali para ter algum atendimento? Por quê? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. E Aniceto responde: de fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Ele está dizendo aqui que André Luiz, ao desencarnar, foi para o umbral e de lá ele foi direto para a colônia Nosso Lar. Ele não foi encaminhado para alguma casa na Terra para depois ter um outro encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade de agrupamento. Algumas pessoas, têm a vida meio que não é bem isolada, mas não tem essa necessidade do agrupamento. Talvez seja o caso do André Luiz, mas ele está dizendo que muitas pessoas têm essa necessidade de estar em grupos, como acontece no outro plano de evolução, aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente. Ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momento como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E designando a grande assembleia de necessitados, ele continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você por agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo, concluiu bondoso: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. E terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel,
como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos? Indaguei. É um número crescente. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem, de menos de 30 anos, ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina, em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, deliberadamente, receosa de olhar em torno. Eles saíram da casa da Dona Isabel e foram a um necrotério atender a um dos pedidos das pessoas ou dos parentes desencarnados que ali escreveram pedindo ajuda, num daqueles papeizinhos de capítulos anteriores que a gente viu. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera, há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente. Cremilda, Cremilda, vem! Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de um outro modo, disse o nosso orientador. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Ela desencarnou, mas ela não sabe o que acontece depois que se desencarna. Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele, tristemente. Há 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. E redarguiu Aniceto conselheiral. A ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento? Ouvindo-o, a moça abriu os olhos, espantadiços, e exclamou.
Ai, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. E aí ele foi conversando com ela. É o senhor o novo médico? Indagou ela. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa prestássemos auxílio em atitude íntima de oração, e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação, a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis, e desejoso talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. E assim termina o nosso capítulo. Nós podemos ver aqui um caso, né, de desencarne, onde a moça ela estava totalmente desligada do corpo físico, mas mentalmente ela se achava ali viva e não estava aturando, suportando a ouvir e ver o seu noivo, que ela sabia que estava morto, chamando ela. E aí foi preciso que outra pessoa, se fazendo ali de médico, conversasse com ela e ela aceitasse dormir. Ele aplicou ali passe magnético nela, ela dormiu, vai ser encaminhada para algum local espiritual e com o tempo vai ser trabalhado com ela essa ideia de que sim, de que ela, o corpo físico morreu, mas ela continua viva. É um caso parecido com o do André Luiz, mas tem aí as suas diferenças. Então, que possamos continuar estudando. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.